A paz a todos os irmãos que estão nos ouvindo em casa. Espero que estejam todos bem. E se estiver passando por alguma adversidade, alguma circunstância, nós temos que lembrar que o Senhor é sempre conosco, né? Eis que estou convosco todos os dias. Nos dias bons, nos dias maus, Ele está conosco até a consumação do século. Amados, nós vamos trabalhar hoje um tema um pouco polêmico, porque nós temos pelo menos duas interpretações a respeito desse tema, mas eu gostaria de trazer talvez o lado que acho que a minoria entende dessa maneira. O tema que nós vamos falar hoje é se Deus desamparou Jesus na cruz. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus desamparou Jesus lá na cruz? E para isso nós vamos abrir as Bíblias, nossas Bíblias, você que está em casa ou quiser acompanhar, lá em Salmos capítulo 22, versículo 1 e 2, que diz assim: meu Deus, por que me desamparastes? Por que estás tão distante de salvar-me, tão longe dos meus gritos de aflição? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes. Durante a noite não recebo descanso. Como os irmãos sabem, esse texto foi citado pelo nosso Senhor lá na cruz, no momento da sua crucificação. E nós vamos ler também essa passagem onde o Senhor faz menção a esse salmo naquele período, no período da sua crucificação. Mateus capítulo 27, versículo 46, vai estar sendo projetado também, e diz assim: e por volta das 3 horas da tarde, talvez na sua versão esteja a hora nona, que era a forma de contagem lá, a forma grega de contagem das horas, e por volta das 3 horas da tarde, Jesus clamou com voz forte: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonastes? Então, irmãos, para introduzirmos o nosso assunto, esse salmo foi escrito por Davi, salmo escrito por Davi, e esse salmo provavelmente ele foi escrito num período de perseguição. Davi provavelmente, nós não sabemos exatamente em qual situação ele se encontrava, mas possivelmente era uma situação difícil, ou sendo perseguido por Saul, ou em algum momento da sua vida, de alguma guerra, ou que ele se sentiu acuado por algum inimigo, mas com certeza Davi, ele escreveu esse salmo num período de aflição. E quando Jesus citou esse salmo, já tinham passado 1000 anos que Davi tinha escrito. Hoje para nós 3000 anos, nós estamos lendo um texto de 3000 anos atrás, pensando em salmo, pensando em Jesus há 2000 anos atrás. Mas quando Jesus citou esse salmo na cruz, esse salmo já tinha sido escrito há pelo menos 1000 anos, E o salmo ele expressa o sentimento de desamparo e de impotência e de fragilidade do servo do Senhor, no caso Davi, diante de Deus. Então ele demonstra através desse salmo o seu sentimento de desamparo, de impotência, de fragilidade diante dos seus inimigos, E quando Jesus faz a citação do mesmo salmo, aí a gente vê que se trata de um salmo messiânico, porque toda a escritura aponta para Jesus, especificamente esse salmo está apontando, é um salmo profético apontando para Jesus, e ali, nesse salmo, Jesus demonstra primeiramente na citação desse texto, versículo 1 do Salmo 22, Jesus demonstra a sua natureza humana, se colocando ali como homem, como Jesus homem, expondo ali a sua natureza humana, Mas só que, inicialmente, nós falamos que nós íamos abordar o quê? Se realmente Jesus foi ou não foi desamparado na cruz, porque o texto está dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Então existe uma forte discussão em torno desse texto, perguntando: mas será que o Senhor foi desamparado na cruz, ou foi simplesmente uma expressão de clamor, de angústia? Então, existe uma discussão teológica muito forte em torno disso, e hoje
pela misericórdia de Deus, vamos tentar ver se a gente consegue acrescentar alguma coisa até para os irmãos estarem pensando. Quem pensa de uma maneira tem uma outra forma de pensar e chegar à conclusão que você achar mais viável para você. E por que, irmãos, nós temos a impressão que Cristo foi abandonado na cruz? Por que existe essa linha, essa vertente que parece que sinaliza como que realmente Jesus naquele momento foi abandonado na cruz? Quais os argumentos que existem em torno dessa expressão e por que muitos irmãos chegam talvez até a essa conclusão? Não, realmente naquele momento da cruz o Senhor foi abandonado por Deus, Jesus foi abandonado pelo Pai naquele momento da cruz. Isso começa a partir do Getsemane. Não sei se os irmãos lembram, ali depois da Páscoa, Jesus estava com seus discípulos e tal, os apóstolos. Aí ele saiu, terminando ali de fazer a ceia com os apóstolos, ele saiu para o monte Getsemane, que significa prensa de azeite, né? A palavra Getsemane significa isso, e ali Jesus foi para orar. E chegando ali no monte, que ele costumeiramente ia, ele expressou o sentimento da sua alma. Então ele falou para os seus discípulos: olha, a minha alma está angustiada até a morte, então venham comigo, venham vigiar comigo. Aí Jesus começou a orar e os apóstolos dormiram, né? Então não sei como uma pessoa consegue dormir durante uma oração junto com Jesus, né? Então, às vezes, se você está incomodado, que você está dormindo, às vezes dorme no culto de oração, conseguiram dormir com Jesus orando. Mas Jesus falou: olha, vem comigo para orar, né? E a oração de Jesus ali foi: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Então, baseado nessa expressão de Jesus, passa de mim esse cálice, então muitos pensam que o cálice poderia ser esse momento que Jesus seria abandonado na cruz. Só que o Senhor não expressa qual seria o cálice. Ele falou: a minha alma está angustiada até a morte. Então, ele estava sentindo uma angústia e orou: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice. Esse cálice pode ser, inclusive, essa angústia que ele estava sentindo pelo momento cruel que ele teria que passar, que não significa que Jesus estava com medo da cruz e nem que estivesse querendo fugir da cruz. Tá? Até porque Pedro havia repreendido Jesus, irmãos lembram? Repreendeu Jesus: não, Jesus, Senhor, isso nunca acontecerá contigo, o Senhor jamais será morto, nós estamos dispostos a morrer por ti, sofrer qualquer tipo de consequência por amor ao Senhor, então o Senhor não vai ser... isso de modo nenhum vai te acontecer, de modo nenhum o Senhor vai morrer dessa maneira. E Jesus o repreendeu, inclusive falou: olha, arreda-te, Satanás, porque você só cogita das coisas da terra e não cogita das coisas do céu, você só cogita das coisas terrenas e não das celestiais. Então ele repreendeu duramente a Pedro. Então seria uma incoerência da parte de Cristo. Agora o próprio Senhor está admitindo que ele estava com medo da cruz, sendo que ele havia repreendido a Pedro. Então, com certeza, o cálice não seria o medo da cruz, mas há quem diga que o cálice poderia ser o medo do abandono de Deus, por causa dessa expressão: Deus meu, por que me desamparaste? Então falou: olha, Jesus, porque como ele sempre andou com o Pai, então como ele sabia que naquele momento da cruz ele ficaria abandonado por Deus, porque Deus estaria julgando, isso eu estou descrevendo o argumento que tem em torno dessa expressão, como Deus estaria julgando todos os pecados da humanidade sobre Jesus. Então, e por causa da santidade de Deus iria ver todo o pecado sobre o seu filho. Então ele seria obrigado praticamente a se afastar do seu filho por causa de todos os pecados que estavam sobre ele. Então o Senhor Jesus se viria sozinho nessa situação, e este medo de estar sozinho, separado do Pai, uma coisa que seria inédita para ele, jamais aconteceu. Então ele sentiu toda aquela dor. Então o cálice, muitos entendem que o cálice foi o cálice que Jesus estava se referindo lá no Getsemane, seria o medo de ser abandonado por Deus, ainda que por um período de tempo muito curto ali na cruz. Mas será que realmente o Senhor abandonou a Jesus ali na cruz? Será que esse argumento é suficiente para provar isso? Então nós vamos para alguns textos. Mateus capítulo 3, versículo 17. Logo que Jesus, eu só vou citar esse de cabeça, mas alguns eu vou fazer questão de ler. Então em Mateus capítulo 3, versículo 17, Jesus, após sair do seu batismo, o céu se abriu, né? O céu se lhe abriu, e veio uma voz do céu dizendo: este é meu filho amado, em quem me comprazo, ou em quem
eu tenho prazer. Então, irmãos, o filho sempre agradou o pai. Então a gente tem que pensar isso, que Jesus nunca fez nada por conta própria, ou nunca fez absolutamente nada, enquanto ele estava aqui no seu ministério terreno, que desagradasse o pai, ou que fosse contrário à vontade do pai. Ele não fez nada por conta própria. Tudo que ele fez foi exatamente aquilo que o pai queria que ele fizesse. Então, para nós estarmos provando que Jesus nunca fez nada que desagradasse ao pai, vamos ler João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, versículo 38, que diz assim: pois, Jesus falando, pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, por que eu estou lendo esse texto? Porque a cruz era a vontade do Pai, não foi uma invenção de Cristo, não foi um acidente de trajeto. Ele fez exatamente aquilo que estava dentro do propósito eterno do Pai. Então, ele não estava desagradando o Pai ou fazendo uma coisa que o Pai não queria que ele fizesse ou estivesse fora do propósito do Pai, e não existe nenhum texto, pelo menos até onde a gente pode ver, dizendo: olha, nesse momento vai ser a minha vontade me afastar de você, ou me afastar, fosse a vontade do Pai se afastar do Filho nesse momento em que todos os pecados estariam sobre ele. Então, esse texto é importante que a gente entenda que a cruz e todo o ministério de Cristo estava todo dentro do propósito do Pai, e sempre foi a vontade do Pai. Agora, lá em João 8, capítulo 29, olha o que nós temos lá. João capítulo 8, versículo 29, que Jesus declara que ele nunca ficou só. Então aqui a gente começa já a perceber, já começa a questionar se esse abandono realmente aconteceu na cruz ou não. Então, João capítulo 8, versículo 29 diz assim: aquele que me enviou, no caso, quem enviou a Jesus foi Deus, aquele que me enviou está comigo. O Pai não me deixou só, pois eu sempre cumpro a sua vontade como lhe agrada. E vamos lá para João capítulo 16, versículo 32, que reforça esse texto de João 8. João capítulo 16, versículo 32 diz assim: pois chegará um momento, e realmente a hora é esta, quando sereis espalhados cada um para a sua família. Isso ele estava falando dos seus apóstolos. Olha, vai chegar um momento que todos vocês vão se espalhar, e vão fugir, vão voltar para a sua família. Vós me deixareis sozinhos. Quer dizer, aquelas pessoas que Jesus havia escolhido, os 12 e muitos outros que o estavam seguindo, falou: vocês vão me deixar sozinho. Aí eu vou ficar sozinho? Aí não vai ter ninguém comigo? Aí o próprio Senhor continua dizendo: mas eu não estou desamparado, pois o meu Pai está comigo. Então, mas a qual momento que Jesus estava se referindo? Ele estava justamente se referindo ao momento da cruz, porque na cruz só tinha a mãe do Senhor e João, os demais tinham fugido, feriram o pastor e as ovelhas espalharam, então não ficou ninguém perto do Senhor ali. Mas ele falou: isso vai acontecer, vocês vão me desamparar, mas eu não estarei só. Por que eu não estarei só? Porque o Pai não me deixará desamparado, porque o Pai sempre está comigo. E essa expressão no original, no grego, do Pai estar continuamente, de estar comigo, é um tempo contínuo. O Pai sempre estará comigo. Existe um outro argumento, que é um argumento inclusive até muito zeloso, um argumento muito piedoso, que fala assim: não, mas Deus abandonou Jesus para que nós nunca fôssemos abandonados. Então, talvez algum dos irmãos já tenham até ouvido essa citação, essa expressão, ou essa frase. Não, o Pai abandonou a Jesus na cruz para que nós nunca fôssemos abandonados. E muitos se baseiam esse argumento num episódio que está lá em Levíticos, na lei, que a gente tinha o dia do Yom Kippur, que era o dia do perdão. Era uma das festas, né, uma das cerimônias que existia ali no povo de Israel, em que o sumo sacerdote ele pegava um animal, um novilho, matava, oferecia por ele, por sua família, pelo pecado do povo, e eram escolhidos 2 bodes. 2 bodes. Isso está em Levíticos capítulo 16, se os irmãos quiserem conferir. E o que representava esses 2 bodes? Um representava, era lançado sorte sobre esses 2 bodes, e um bode era separado para o Senhor, e era sacrificado ali, o sangue era jogado no altar, e o outro bode era
a sorte caía sobre Azazel, né? Então tinha o bode que era oferecido ao Senhor, e esse bode de Azazel, que é a expressão que nós temos principalmente na língua portuguesa, que era o bode emissário ou bode expiatório. E o que era esse bode Azazel, né? Uns falam que o Azazel era o nome do monte, para onde ele ia, para onde esse bode era enviado. Então esse bode Azazel, ele era separado, um homem era escolhido no meio do povo, pegava esse bode e levava esse bode para o deserto. Agora os irmãos vão se assustar, né, que depois esse bode era até jogado num precipício, né? Então esse bode era levado para o deserto, era lançado no precipício, esse bode Azazel, né? E antes disso acontecer, o sumo sacerdote colocava a mão sobre ele, transferia todos os pecados do povo para aquele bode Azazel. Aí esse homem escolhido do povo levava esse bode para o deserto, esse bode era jogado no precipício, e muitos falam que esse bode representa esse momento de solidão que Jesus passou ali na cruz, aquele bode representava Cristo, que estava carregando todos os pecados do povo e era deixado só no deserto para morrer. É lógico que nós não vamos entrar nesse detalhe, mas esse bode não representa a Cristo, a solidão de Cristo, ele representa a Cristo, mas não a sua solidão, mas no sentido que lá em Hebreus fala que nós devemos, que o cordeiro era morto fora do arraial. Então esse homem levava esse bode Azazel lá para o deserto, e depois ele voltava sozinho, tomava banho antes de entrar no acampamento novamente. Esse homem que era escolhido para levar esse bode e deixá-lo sozinho lá. Mas só que em Hebreus fala que agora o homem voltava sozinho, se purificava para se reintegrar ao povo. Mas hoje, em Hebreus, né, nos aconselha assim: agora nós devemos sair para o acampamento, que Jesus foi morto fora do arraial, e nós devemos ir fora do arraial para se encontrar com o Senhor. Antes ele tinha que voltar para o arraial, se purificar antes de entrar no acampamento. Hoje nós temos que sair do acampamento e se encontrar com Cristo. E se encontrar com Cristo, que foi sacrificado pelos nossos pecados. Então esse bode não representa que os nossos pecados de Azazel, nossos pecados estão sobre ele, e ele assumiu toda a culpa sobre ele, que era um bode expiatório. Ele, na verdade, o bode não tinha culpa de nada, mas ele acabou assumindo toda a culpa. Então, nesse sentido, representa Cristo, mas não que Cristo ficou só, desamparado. Tá? Isso é só para os irmãos entenderem. Mas como é que a gente sabe? Como é que a gente vai entender que realmente que esse bode não representa o desamparo de Cristo, para justificar a expressão de Cristo na cruz: Deus meu, por que me desamparastes? Nós vamos lá para 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, e nós vamos ver também que o Senhor Jesus não foi desamparado pelo Pai. 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, diz assim: tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos outorgou o ministério da reconciliação. Quer dizer, tudo o que Jesus fez foi para nos reconciliar com Deus. É o ministério da reconciliação, porque nós somos separados do Senhor, mas através de Cristo nós nos reconciliamos com Deus. E no 19 diz assim, 2 aos Coríntios, capítulo 5, li o 18, vou ler o 19. Pois Deus estava em Cristo. Então, mostra que Deus nunca abandonou o seu Filho. Deus estava em Cristo. Mas o pecado estava sobre ele. O pecado estava sobre Cristo, mas não estava em Cristo. É uma grande diferença. Todos os pecados estavam sobre ele, mas não nele. O pecado nunca esteve nele, esteve sobre ele. Deus sim estava nele. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando, olha o detalhe, irmãos, não levando em conta as transgressões dos seres humanos, e nos encarregou da mensagem da reconciliação. Então há muitos, aqueles que falam, mas quando todos os pecados estavam sobre Cristo, Deus olhou para aquilo, e por causa da sua santidade, ele se viu forçado a abandonar seu filho, porque Deus não suportou ver tanto pecado sobre o filho. Não justifica, porque o texto está dizendo que Deus não levou em conta as transgressões dos seres humanos. Então, no momento em que todos os pecados estavam sobre ele, muito pelo contrário, era no momento que Deus estava mais no seu filho, estava mais unido ao seu filho. E um outro argumento que é muito usado também
para falar que o Senhor foi abandonado na cruz, é justamente Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53 fala sobre a humilhação de Jesus, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque ele foi levado como ovelha para o matador, ele não abriu a sua boca, e ele levou sobre si os nossos pecados, pelas suas pisaduras fomos sarados. Então é esse texto que eu estou me referindo. Então esse texto, ele fala muito sobre a humilhação de Jesus, sobre o sofrimento, sobre a injustiça, porque ele sofreu pelos pecados de outros, ele mesmo não tinha pecado algum, nenhum dolo saiu da sua boca, que é repetido por Pedro. Então fala sobre a injustiça, sobre o desamparo, mas a humilhação, o sofrimento, a injustiça e o desamparo por parte dos homens. Os homens o desampararam, os homens fizeram sofrer, os homens o humilharam, mas da parte de Deus tem o quê? A substituição. Ele tomou o nosso lugar, e no final do Salmo fala sobre da retribuição, que ele vai ver os frutos da sua obra, fala sobre a restauração, fala sobre tudo isso: humilhação, sofrimento, injustiça, desamparo, substituição, retribuição, restauração, mas não fala de solidão. O Salmo não fala, o Isaías não fala, Isaías 53 não fala sobre solidão, do versículo 1 ao versículo 12. E fala do desamparo por parte de Deus, dos homens, mas não fala de um desamparo por parte de Deus. Então, irmãos, eu quero deixar claro, essa é a minha convicção, né? Talvez os irmãos tenham convicções diferentes, porque eu sei que existem essas duas vertentes, mas a minha convicção é que o nosso Senhor não foi desamparado jamais. Ele sofreu pelos nossos pecados, como homem, tudo, ele sentiu as dores, tudo aquilo foi real, porém, a presença de Deus jamais o deixou. Mas qual seria então o objetivo, um dos objetivos de Jesus ter feito aquele brado na cruz? Deus meu, por que me desamparastes? Primeiramente, irmãos, para mostrar a sua humanidade, porque principalmente nos primeiros séculos, muitos não criam, nós já falamos isso algumas vezes, né? Os irmãos já estão até se acostumando com algumas expressões teológicas, né? Existia um grupo que depois foi chamado de gnóstico, mas não nessa época, nos primeiros séculos, posteriormente eles foram chamados assim, que eles não criam, eles não admitiam que Jesus pudesse ter uma natureza humana, porque eles achavam que a natureza humana era totalmente corrompida. Então, como que um ser como Cristo, perfeito, poderia ter uma natureza humana? Então, o entendimento desses gnósticos, que faziam parte ali, estava misturado com os cristãos, foi uma das primeiras heresias que surgiram. Eles acreditavam que não, Jesus não tinha um corpo humano como o nosso, ele tinha um corpo diferente. Alguns diziam que ele nem pisava na terra, que ele flutuava, ele não dá, nem pisar na terra, porque a terra também era uma coisa corrompida, imunda, né? Condenada. Então Jesus não tinha qualquer participação com carne e sangue. E essa expressão de Jesus na cruz, Deus meu, por que me desamparaste, é que mostra que Jesus realmente era homem. Ele era 100% homem, ele tinha a sua humanidade. Ele era Deus e era homem, era uma união entre a humanidade, isso é um mistério, entre a humanidade e a divindade na mesma pessoa. Jesus era uma pessoa e tinha duas naturezas, tanto humana como divina. Mas aqui foi a natureza humana que falou, Deus meu, por que me desamparaste? Para mostrar que ele realmente estava sofrendo tudo aquilo. Mas não para dizer que ele realmente estava desamparado pelo Pai. Foi uma força de expressão, vamos dizer até uma hipérbole, um exagero de expressão para mostrar a dor que ele estava sentindo, mas não que necessariamente o Senhor o tivesse desamparado. Porque isso era uma característica dos salmos, né? Se nós pegarmos, por exemplo, o Salmo 13, só para os irmãos terem uma ideia, que lá no Salmo capítulo 13, olha como começa o Salmo, para a gente entender o Salmo 22, que mais para frente a gente vai esclarecer melhor essa questão do desamparo. Olha como começa o Salmo 13. Até quando me esquecerás, Senhor? Para sempre? Até quando encobrirás de mim a tua face? Até quando sofrerei com preocupações e tristeza no coração? Dia após dia? Até quando prevalecerás o inimigo contra mim? Se nós pararmos aqui no Salmo 13, você vai falar, realmente, Deus deixou Davi de lado, né? Davi, não quero, se vira aí com seus problemas, cada um com seus problemas, eu
e deu as costas para Davi. Se nós pararmos aqui, mas se nós continuarmos o salmo, ele termina o salmo lá no versículo 5, é um salmo curto, ele diz assim, contudo eu confio em teu amor, o meu coração se enche de alegria e satisfação em tua salvação. Desejo cantar ao Senhor por todo o bem que me tem feito. Ele começa com uma lamentação e termina com louvor, que é comum a muitos salmos. Acho que no Salmo 10 também começa, olha, o Salmo 10 começa assim: por que, Senhor, permaneces afastado e te ocultas no tempo da aflição? Se eu parar aqui, dá a impressão que Deus, na hora que eu mais preciso de Deus, Deus me abandona. Mas não é isso. A gente tem que ler o Salmo até o final. E às vezes, no Salmo 22, a gente cai nesse erro. A gente lê o 22, o versículo 1, 2, até o 7 e para. Mas não vai até o final do Salmo. Nós não vamos até o final do Salmo. Então, se a gente ler o Salmo inteiro, com certeza a gente vai chegar a uma conclusão. O nosso Senhor não foi abandonado pelo Pai. Indo lá, irmãos, para o Salmo, voltando, para o Salmo 22, nós vamos dar uma dessecada no Salmo, porque esse Salmo 22 mostra de forma clara e transparente que o Senhor não foi desamparado pelo Pai. O versículo 1 e 2 do Salmo 22, ele vai falar o salmista vai estar falando desse sentimento de desamparo, de desespero que ele estava passando. Já no versículo 3 e 5, o salmista já vai reconhecer o favor de Deus pelos seus pais. Fala, olha, o Senhor cuidou dos meus pais, quando eles oraram, o Senhor respondeu, mas comigo está sendo diferente. É o que acontece muitas vezes com a gente. Talvez já tenha acontecido com o irmão, de você orar, falar, poxa, parece que a minha oração não sai do teto, não sai dentro do meu quarto, parece que o céu parece que está com bronze, acho que Deus não está ouvindo a minha oração. Quantas vezes nós falamos, acho que Deus esqueceu de mim por causa da aflição, mas não é porque eu estou dizendo que Deus esqueceu de mim que significa que Deus esqueceu, porque Ele não abandona os seus, Ele não desampara o aflito, Ele não deixa o desamparado sozinho. Então a palavra sempre fala, olha, eis que estou convosco todos os dias, não temas, eu sou contigo por onde quer que você for, se você estiver passando pelo fogo, eu estou contigo. Então, a palavra, da parte de Deus, a gente sempre vê que Deus está sempre perto está o Senhor de todos aqueles que o invocam em verdade. E por que só nesse salmo, só nessa situação, o Senhor deixaria o seu servo sozinho, e principalmente se tratando do seu filho amado, o seu filho amado. Então, do versículo 6 até o versículo 8 do Salmos, se os irmãos quiserem ler depois para conferir, o salmista ele fala que ele não se via merecedor das misericórdias do Senhor como seus pais. Então ele está mostrando, olha, eu estou quebrado, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que o Senhor, aqueles que confiam em Ti são ouvidos por Ti, eu sei que nossos pais foram ouvidos por Ti, porém eu não, a minha situação está diferente, eu sou uma exceção de caso. Ele estava se vendo dessa maneira. O versículo 1 desse Salmo 22, o 7, o 8, o 16, o 17 e 18, são menções que aparecem justamente ali na cruz. São menções até que as pessoas, os escarnecedores de Jesus ali, os seus algozes, estavam falando. Os irmãos vão ler, olha, volte-se para o Senhor e ele o livre, salve-o, esse é o versículo 8, se ele lhe quer bem. Então as pessoas falam, se você realmente é de Deus, então por que o Senhor não vem livrá-lo? Lembra quando Jesus estava na cruz, eles citaram esse salmo, Salmo 22, quando eles dividiram as suas vestes. Então no Salmo 22 está mostrando que eles repartiram as suas vestes e tal. Então o versículo 1, 7, 8, 16, 17 e 18 do Salmo 22 fazem menção a Cristo na cruz. No versículo 20 e 21, olha o que é que diz. Até o versículo 18 é a lamentação do salmista, ele estava mostrando a sua aflição, a sua dor. Mas a partir do versículo 20 as coisas começam a mudar, o jogo começa a virar. Olha o que é que diz lá no versículo 20 do Salmo 22. Salva a minha vida da espada e livra o meu ser dos ataques dos cães, porque ele usou algumas metáforas, que os seus inimigos eram como cães, como os touros de Bazã, que eram touros fortes, que existiam ali na região de Gileade, são como leões ferozes. Então, ele está fazendo uma comparação de como os seus inimigos estavam rudes naquele momento de aflição que ele estava passando. Salva a minha vida da espada, livra o meu ser do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e do chifre dos búfalos raivosos. Sim,
tu me respondes. Aqui ele já está falando, já está mudando a sua maneira de pensar. Até então ele estava aflito, ele estava desamparado, se vendo sozinho, mas aqui ele já está falando, ó, mas o Senhor me responde. O Senhor não só responde só para os meus pais, para aqueles que foram fiéis a ti, o Senhor responde a mim também. 22. Vou anunciar teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Ele já começou a mudar, o estado de espírito dele já começou a mudar. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. O mesmo salmo que está falando, por que me desamparaste, está mandando agora as pessoas louvá-lo. Ele está percebendo que a paz de Deus já está entrando no seu coração, a resposta de Deus já está vindo. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o, glorificai-o, todos vós, descendentes de Jacó, reverenciai-vos, descendência toda de Israel. Agora olha o que diz o 24, irmãos. O versículo 1 fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ele faz essa pergunta, como o Salmo 3, até quando, o Senhor vai esconder a sua face de mim? Olha o que diz o 24, pois não desprezou, nem desdenhou o sofrimento do aflito, não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor por ajuda. Então mesmo Jesus que falou, Deus meu, por que me desamparastes? Aqui está vindo a resposta. Ele está reconhecendo que esse Deus que cuidou dos seus pais, o salmista, vamos pensando no salmista, o salmista que reconheceu que os seus pais foram ajudados por Deus, agora está dizendo que Deus não despreza e nem desdenha do sofrimento do aflito, e não oculta a sua face do angustiado, porque eu já ouvi irmãos falando que quando Jesus estava na cruz, Deus virava a sua face de Jesus, porque ele não suportava ver tanto pecado sobre Jesus, como se tem alguma coisa que impressione a Deus, né? Então era tanto pecado sobre Jesus que o Senhor virou o seu rosto. Mas o Salmo está dizendo que ele não desprezou, nem desenhou o sofrimento do aflito e não ocultou a sua face do angustiado. E aquele momento de Jesus na cruz era um momento de maior angústia, um momento de maior aflição do nosso Senhor. Então, e por ser um momento de maior angústia, um momento de maior aflição, e por ele ter clamado ao Senhor, nada mais normal do que o Senhor estar com ele ali. Nada mais normal do que o Senhor estar presente. Isso de maneira alguma aliviou a dor de Jesus, irmãos. Isso não aliviou a dor que ele estava sentindo, os pregos, nada. Ele sentiu as mesmas dores, quando a espada foi fincada nele, quando deram o vinagre para ele, tudo isso ele sentiu. Todas essas dores ele sentiu. Mas isso não significa porque ele sentiu isso sem a presença de Deus. Como se a presença de Deus fosse aliviar alguma coisa, a dor física que ele estava sentindo. Não, ele passou por todas as dores, mas Deus era com ele. Não ocultou sua face do angustiado, mas ouviu o seu clamor de ajuda. Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me ouviu. Então Deus sempre ouviu ao Senhor, independente da angústia, do momento que ele passou. Então esse texto, o próprio Salmo prova que o Senhor não foi desamparado ali na cruz. E lá em Hebreus capítulo 5, versículo 7, Hebreus capítulo 5, versículo 7, olha o que é que diz, que o Deus meu, porque me desamparaste, pode ser visto como uma oração. Ele estava citando um salmo, mas na verdade era uma oração de Jesus, e a Bíblia fala que nenhuma das suas orações deixaram de ser ouvidas, nenhuma oração de Jesus caiu por terra, sem ser respondida pelo Pai. Por quê? Porque ele sempre fazia a vontade do Pai. Todas as orações que Jesus fazia estavam dentro do propósito do Pai. E olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5, de versículo 7, durante os dias da sua vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas, e clamor e com lágrimas àquele que o podia salvar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua reverente submissão. Então, aquele clamor de Jesus, naquele momento de dor, foi respondido. Ele estava sentindo aquela aflição, e o Senhor foi lá e apaziguou o seu coração, ou seja, ele se fez presente, ele se sentiu de forma muito clara e muito viva a presença de Deus naquele momento.
de muita aflição. Então a sua oração foi respondida ali. E o versículo 25 a 31 do Salmo 22, aí vai falar da glorificação e da exaltação. Aquele que estava ali como servo, né? O servo sofredor, ele termina o Salmo mostrando que ele era o Senhor dos senhores. Então o servo começa como servo e termina como rei. Então, amados irmãos, indo já para a conclusão do nosso assunto, então, Jesus não foi desamparado na cruz. Esses textos, eles deixam muito claros que o Senhor sempre esteve com o Pai. Por nenhum momento ele ficou só. E eu creio que a cruz, ele foi o momento mais sublime da obra da redenção. Não é o momento em que Deus se enojou do seu filho, como quase que as pessoas chegam a dizer, que Deus praticamente sentiu nojo do seu filho por de tanto pecado. Não, muito pelo contrário. Foi o momento que Deus sentiu mais, se dá para se falar dessa maneira, né? Mas vou pedir uma licença, mas talvez que ele sentiu até mais amor pelo seu filho, porque ali era o clímax, era a razão de tudo. A morte do seu filho na cruz iria resolver de forma definitiva aquilo que nenhum animal lá, os milhares e milhares e milhares de animais que foram mortos no Velho Testamento resolveria. Então estaria sendo resolvido ali na cruz. Então foi um momento mais sublime, momento onde o amor se manifestou de forma muito mais forte. Então, a obra da redenção foi o momento em que o Pai ficou mais junto ao Filho. O Filho sentiu toda a dor. Jesus sentiu toda a dor, como nós falamos, sentiu todo o sofrimento pelos nossos pecados, mas nunca foi abandonado pelo Pai, porque em João 10:30 ele fala: eu e o Pai somos um. E para encerrarmos, irmãos, nós vamos ler um texto que eu acredito que esse texto se encaixe muito, se encaixa com perfeição nesse momento em que Jesus estava ali na cruz, nesse momento de aflição e de sofrimento. Eu acho que esse texto de Salmos, capítulo 85, versículo 10 e 11, se encaixa muito bem nesse momento da cruz, mostrando que nunca o Pai esteve mais junto ao Filho do que nesse momento. Se nós pudéssemos enumerar qual o momento que Deus foi mais presente, se alguém me pergunta hoje, qual o momento que você acha que Deus estava mais presente com Jesus? Se eu puder escolher um momento, seria esse, o momento da cruz. Nunca os dois, nunca o Pai e o Filho, né, estiveram tão unidos como nesse momento. E eu me baseio justamente nesse Salmo 85, versículo 10, que diz assim: então o amor e a fidelidade se encontrarão. Quando que o amor e a fidelidade se encontraram? Eu creio que na cruz. O amor de Deus e a fidelidade do seu Filho se encontraram na cruz. A justiça e a paz se beijarão. Olha que coisa linda, irmãos. Então o amor e a fidelidade se encontrarão. A justiça, que é a justiça de Deus, que tinha que julgar todos os pecados do mundo, a justiça estava se manifestando, e por causa daquela justiça que nos traz a paz, que estava sobre Jesus, então a justiça se encontrou com a paz, que Jesus é a nossa paz, e se beijaram. Eu vou ler o 9. Em verdade, desculpa, mas era o 11 mesmo. Então eu vou ler o 10 e o 11 novamente. Então o amor e a fidelidade se encontrarão, como nós falamos, a justiça e a paz se beijarão, a lealdade germinará da terra, e a perfeita justiça descerá do céu. Então mostrando uma figura clara da união de Deus com o seu Filho na sua humanidade. Então, amados irmãos, eu espero em Deus que eu tenha ajudado os irmãos com relação a essa questão, porque talvez isso nunca tenha sido um problema para os irmãos, né? Talvez os irmãos nunca pensaram diferente do que eu falei, mas alguns talvez tenham pensado, porque nós sabemos que existe essa vertente, mas só para os irmãos entenderem que existem muitos textos na Bíblia mostrando que Deus nunca desamparou o seu Filho, e Ele não precisava desamparar o seu Filho para que nós não nos sentíssemos desamparados jamais. Muito pelo contrário, Ele amou o seu Filho para que nós sempre pudéssemos ter certeza que em qualquer momento nós somos amados por Ele. O que Deus precisava era julgar os pecados sobre o seu Filho, e para isso Ele não precisava desampará-lo. Então, irmãos, que Deus nos abençoe. Nós vamos fazer uma oração e em seguida vou pedir para o Paulo cantar o último louvor. Sim, Pai, nós te damos graças pela Tua palavra, porque cremos que a Sua palavra é a verdade.
E é a sua palavra que nos santifica, é a sua palavra que nos purifica. E esperamos, Senhor, que essa palavra possa ter trazido edificação aos corações que ouviram, Pai. Tu conheces as nossas limitações e também a responsabilidade do assunto, Senhor, mas nós cremos que o Senhor falou aos nossos corações e que aquilo que não, por acaso não tenha sido do Senhor, que seja queimado como palha, mas que aquilo que é ouro, que é pedra preciosa, possa permanecer nos corações para a nossa edificação. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse culto, por mais essa reunião. Muito obrigado pela oportunidade, muito obrigado pela nossa igreja. Ó Deus, que o Senhor possa continuar nos abençoando, porque eu sei que o Senhor tem nos abençoado. E é em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.